Ei, irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quanto tempo a gente não se vê, não é? Saudade demais de vocês. Eu quero compartilhar com vocês hoje um texto que é muito triste, muito polêmico e muito atual. Segundo Samuel, capítulo 13. É a história de Aminon e Tamar. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto e ele disse a Aminon: Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. E Jonadab respondeu: Deite-se na sua cama, finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma da sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. E aí vem a história do que ele fez. Essa história, gente, é tão contemporânea porque a gente vê hoje o nível, o índice de abuso crescendo. Esse é um abuso sexual. A cada 3 meninas são abusadas no nosso país e uma a cada 6 meninos. Tem situações como aquela situação de Diná, né, filha de Jacó, que ele estava no lugar que não devia, ele ia para outra terra e acampou ali, ela foi ver as filhas da terra, mas essa situação aqui é o que é mais recorrente, é um abuso dentro de casa, é um abuso com familiares, com pessoas, com irmãos, em lugares inesperados. E o que aconteceu com Tamar é o que já aconteceu com muitas de nós, não só na parte sexual, mas às vezes afetiva, às vezes é um abuso emocional, às vezes é abuso psicológico, abuso financeiro. Tem tantos tipos de abuso de pessoas que estão próximas, que deviam cuidar, que deviam honrar, mas que estão abusando. Então esse texto mostra um Aminon que confundiu amor com paixão, com estar apaixonado, com a satisfação dele imediata. E é isso que acontece. Nós estamos numa geração que tem que ter uma satisfação imediata, que é tudo pelo prazer. Eu mereço ser feliz, eu tenho que ser feliz e é agora. As pessoas são descartáveis, só servem para satisfazer desejos, para fazer feliz, mesmo o conceito de felicidade sendo tão deturpado. E o que aconteceu com Aminon? Ele ficou doente emocionalmente, ele estava doente. Ele estava doente por causa dessa obsessão. Isso é obsessão. Às vezes tem obsessão de amigos, que quer amigo só para si, que não pode dividir, que quer saber tudo que faz. Tem abuso e obsessão espiritual. Tem líderes que acham que são donos das pessoas e que oprimem e que exigem coisas que não são bíblicas e que não são de demonstração de amor. E Aminon, ele tinha um irmão, um primo chamado Jonadab. Gente, vai ter Jonadab em todo lugar. Tudo que a gente quiser fazer que não é bíblico, que não é da palavra de Deus, nós vamos encontrar Jonadabes com nomes de cristãos para apoiarem. Tudo que a gente fala, não, eu não quero, eu acho que dízimo não é para esse tempo, nós vamos encontrar pastores falando que não é. Não, a relação homoafetiva é uma manifestação de amor. Nós vamos encontrar pastores dizendo que não é pecado relação homossexual. Todo tipo de coisas contrárias a palavras vai ter Jonadab, porque está atento a nós e está atento a nossos filhos. Davi não viu que o filho estava doente e Jonadab falou para ele fingir que estava doente. Ele estava com uma doença na alma, uma doença espiritual, uma doença emocional e ele fingiu uma doença física para poder obter o que ele queria, que era a irmã dele. Ele falou, ele estava angustiado porque ele não podia fazer com ela o que ele queria. Ele não queria casar com ela, ele queria ter relação sexual com ela. E ele fez o que Jonadab falou. Gente, tudo na nossa vida vem pelo ouvir.
A gente vê lá, vocês lembram de Salomão, quando ele morreu, que Roboão chamou os conselheiros do pai dele e chamou os amigos para ouvir conselho, porque o povo pediu para ele pegar mais leve, que Salomão tinha uma muito pesada. Ele ouviu os conselhos e ele acatou os conselhos dos amigos, os amigos de infância, a galera dele, e ele fez o que era mal e o reino foi dividido. Jonadab ouviu, falou, e Aminon ouviu o conselho dele. Ele fingiu de doente e a Tamar estava lá fazendo bolo na frente dele com as pessoas junto. Deus dá muita chance pra gente de ver as pessoas diante de nós e a gente vendo as pessoas e mesmo assim abusa. E ela falou para ele, depois que ele mandou as pessoas saírem, ela levar o bolo e falou, deita comigo. Ela falou com ele, não se faz assim, Israel, não faz uma coisa dessa, você vai ser como um louco. E o que vai ser de mim? A outra voz falando para ele. E ele ouviu a voz de Jonadab e não a voz dela. E ele era mais forte que ela e abusou. E ela, gente, pelo que a gente vê, o pouco que a gente vê dela na palavra, a gente vê que ela é uma menina obediente. Davi mandou ela ir lá fazer o bolo pro irmão, ela foi. Ela era disponível, ela não era preguiçosa, foi lá fazer o bolo, cozinhava bem. Quando mandou sair, ela levou pro irmão, ela servia. Então ela não deu causa ao abuso que ela sofreu. Então essa é uma das palavras que eu quero deixar. Tem abusos em tantas áreas e muitas vezes não é sua causa, não é causado por você, não é causado por mim, não é causado por nossos filhos, não é falta de cuidado. O que a gente fala nesses momentos, né? Por que Davi deixou? Por que Davi não desconfiou? Por que todo mundo saiu? Por que fizeram isso com ela? Por que ela foi? Gente, o abusador, ele sempre vai nas áreas que a gente tem mais dons, que tem mais bênçãos. Ela tinha esses dons, ela era linda, ela era prestativa. Quando as pessoas que abusam, por exemplo, financeiramente, elas não procuram pessoas avarentas, procuram generosas. Quando as pessoas abusam em qualquer área, vão naquelas áreas de perdão, por exemplo. Uma pessoa que perdoa muito o abusador vai e vai e vai. A pessoa não é bíblico perdoar e continua perdoando. E o que aconteceu com ela foi que ela foi forçada. E depois que ela foi forçada, ele ficou com a aversão. E é isso que acontece com o abuso emocional, com o abuso espiritual. A pessoa vê o outro como desprezível, como um objeto que pode jogar fora. Não tem amor. Aquilo não era amor. Já satisfez o que ele queria naquele momento. Ele queria a satisfação das suas necessidades físicas. E aí ela falou de novo, porque ela sabia pela lei de Deus, ela falou da lei, que não podia ter relação sexual para pedir ela em casamento e ele não quis. Agora ela falou, não me põe para fora, pede pro meu pai que ele vai me dar para você, vai ser pior ainda o que você vai fazer. E ele pôs para fora. Mandou os servos dele jogarem ela fora, mesmo ela estando com uma roupa real. Ela estava com uma veste de princesa, de virgem, de filha do rei, e ele pôs para fora e fechou a porta. E ela rasgou aquela veste e saiu chorando. E ela saiu com cinzas na cabeça. E ela encontrou com o seu irmão, e Absalão. E ele falou para ela, não fala nada, é seu irmão. E ela foi, vão para minha casa, ficou na casa dele, foi cuidada por Absalão. Gente, o pecador aí, quem pecou foi Aminon. Ele tirou a virgindade dela. Virgindade tem relação com santidade. A virgindade ninguém recupera, mas a santidade é uma postura diante de Deus de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. É o Senhor que nos santifica e nós vivemos o processo de santificação. Então, sim, tem santificação, tem cura, tem libertação para qualquer tipo de abuso que nós tenhamos sofrido. E tem a veste dada pelo rei, lá em Isaías, no capítulo 61, falando de Jesus, fala que ele transforma, ele tira as cinzas da cabeça e coloca uma coroa. E é essa palavra para você hoje. Qual que é a sua dor? Qual é a sua tristeza? O que o Senhor quer transformar na sua vida? Ele quer e ele transforma. A veste
A veste de Diná e a veste de Tamar era uma veste dada pelo pai. É o pai que deu a veste para Tamar. Foi Davi, ela é filha dele. O que o Aminon fez com ela não muda quem ela é. As cinzas na cabeça não muda ela ser uma princesa, ter uma coroa. O que a gente passou, o que foi reincidente, o que trouxe tristeza, o que traz cinza para nossa cabeça, o que enche nosso coração de amargura, não é quem nós somos. Nós somos o que Deus fala que nós somos. Nós temos a veste dada por Ele, veste de princesa, veste colorida. E o Senhor transforma essa tristeza em alegria. O Senhor derrama óleo de alegria, óleo de unção sobre as nossas vidas. O que Aminon fez foi ele. Ele é o pecador, ele é o abusador. Não transforma Tamar no que ele é. Tamar é filha do rei e teve as vestes do rei. Esse tipo de crime é o que as pessoas mais se consideram, é o único crime que as pessoas se consideram culpadas. Qualquer abuso, na área financeira também. Por que eu fui tão burra? Por que eu caí nesse golpe? Por que eu perdoei? Por que eu deixei voltar para casa? Por que eu fiz isso? Eu não estou falando de casamento, gente. Casamento a gente casa e quando o romance, as dificuldades começam, a gente começa a aprender a viver a Bíblia, a viver o que a Bíblia ensina. Eu estou falando dos abusos que a gente passa. E também não estou falando que é certo e que a gente deve permitir abusos no casamento. Violência é crime. Tem abusos que são crimes, que tem que ser tratado como isso. Mas eu tô falando dos abusos que a gente passa na vida, tanto o estupro, como os abusos emocionais, como os abusos psicológicos, como os abusos financeiros. Nós não somos culpadas, mas nós temos elementos e discernimento e entendimento para não cair de novo e para não perseverar nisso. Quando o diabo usa essas situações, ele usa o quê? A mordaça. Aconteceu alguma coisa? Cala, não conta pra ninguém, guarda isso pra você. E a gente entra na igreja e vê as pessoas todas felizes, famílias lindas, e a gente pensa, não, ninguém tem esse problema que eu tenho, só eu. Igreja não é lugar pra gente guardar o sofrimento pra nós, é lugar da gente ser curado. Tiago fala que pra gente confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então a amargura, a tristeza, a dor guardada só aumenta. Quando a boca cala, o corpo fala, somatiza, tem dores, tem um tanto de características de somatização, mas quando a boca fala, o corpo sara. E não é confessar para qualquer pessoa, é confessar para aqueles que são igreja de Jesus. Igreja é lugar de cura, é lugar de libertação. O que o diabo faz? O que Aminon fez? Sai todo mundo, fica só a Tamar. Ele quer ficar sozinho. Todo abusador quer ficar sozinho. Todo abusador quer jogar lábia, envolver, forçar sozinho. Lá no 8ª sede tem uma placa que diz, um banner que fala: ovelha que vive só é petisco do diabo, petisco de lobo, vira petisco de lobo. Ovelha que anda só vira petisco de lobo. E ovelha que anda sozinha é petisco do diabo. Está suscetível ao diabo, por isso que Deus manda comunhão. Na comunhão nós somos fortalecidos, nós somos revigorados. E Tamar, ela foi para a casa de Absalão, ela ficou lá. Ela continuou sendo princesa. A gente não sabe mais coisas sobre a Tamar, só sabe que depois, quando fala dos filhos de Absalão, fala que ele teve filhos e teve uma filha chamada Tamar. O convite hoje é o seguinte: sai desse quarto de Aminon. O primeiro convite, sai do quarto de Aminon. Ela foi expulsa, ela queria ficar lá. Quantas vezes acontece isso com a gente? Uma pessoa que trata mal, a gente continua tentando, envolvendo e fazendo de tudo e humilhando. Não tô falando contra perdão não, gente. Perdão é bíblico e a gente tem que perdoar. 70 vezes 7, não é perdoar, é tentar, é a humilhação de ter um abusador emocional que só machuca, e ela não queria sair. Deixa eu ficar aqui, casa comigo, e ele jogou ela fora e fechou a porta. Tem hora que Deus fecha a porta e não é pra gente voltar.
É para a gente entender que é para sair dessa situação, é para sair desse lugar de abuso, é para sair desse lugar mesmo com dor. E a dor é transformada em óleo de alegria, em coroa na cabeça. As vestes são colocadas, as vestes coloridas, porque nós temos um Senhor, nós temos um Pai, nós temos um Salvador que transforma essa tristeza em alegria. E é muito fácil a gente desculpar as pessoas, né? A gente tem duas tendências: ou revitimizar, né? Vai contar para alguém, a culpa é sua, você que fez, você é boba, você falei para você não fazer, ou você estava vestida de maneira sensual. São coisas que são absurdas, porque não tem nada que justifique nenhum tipo de abuso. E as pessoas são revitimizadas, em vez de ter ajuda, em vez de apoio, elas são revitimizadas, se tornam vítimas de novo, são massacradas de novo. Mas tem situação que a gente fica justificando o outro, né? O meu pai não tinha condição, minha mãe trabalhava muito, eu fui abusada porque eu não fui cuidada. Mas e Deus? Onde que Deus estava? A gente pode falar que Deus não viu? A gente pode falar que Deus não estava lá, que Deus estava ocupado? Não, Deus estava presente. E esse Deus que estava presente, que permite que a gente passe por situações de dor, é o mesmo Deus que usa essas situações, o que a gente viveu, e transforma essa dor em ministério, em profecias, em vida, em salvação de outras pessoas. Então a dor não é para ser guardada, não é para ser calada. Tem o calar sim na palavra, ganhar o marido sem palavras é de salvação, mas a dor é para ser tratada, é para ser falada, para a gente ter a cura e levar a cura. Então, vamos sair do quarto de Aminon. A porta que está fechada, mas tem um caminho pela frente. As cinzas na cabeça e a veste rasgada não são para sempre. A dor vem sim. Tem muitas coisas que são muito dolorosas, mas a gente leva para cruz, leva para o nosso Senhor e Ele transforma isso. Não vou ler Isaías 61 por causa do tempo, mas eu peço para vocês lerem e leiam colocando a sua dor diante do Senhor para Ele transformar em alegria. Pai, nós cremos em cada coisa da sua palavra, cada vírgula. Nós sabemos que não existe dor maior do que o alívio que o Senhor dá, do que a cura, do que o bálsamo. O Senhor transforma lugares devastados em construções. O Senhor transforma ruínas em lugares novos, em habitação. Ó Pai, nós te clamamos que o Senhor traga para nossa mente tudo que precisa ser curado, que toda cinza seja tirada da nossa cabeça e que o Senhor derrame o óleo da alegria, Senhor. Que a gente possa vestir vestes dadas pelo Senhor, sabendo que somos filhas do Deus Altíssimo e que nenhuma tristeza é empecilho para nós andarmos com o Senhor. Te pedimos que o Senhor transforme tudo que já nos trouxe dor em motivo de evangelismo, de cura, de transformação de pessoas, de ministério para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijo grande.